Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui vestido de leão porque eu vou falar desse filme belíssimo que marcou gerações, que é o Rei Leão. Qual o objetivo dessa aula? Contextualizar esse filme fofinho com a nossa queridíssima disciplina de Biologia com foco no Enem. Vamos à aula? O filme do Rei Leão, primeira edição em 1994, eu era uma criança, me emocionei demais com esse filme e agora tive o prazer de me emocionar novamente em 2019, já como adulto. O filme, muito bonitinho, ele narra a história do jovem Simbinha, que abandona o seu reino após o assassinato do seu pai, o rei Mufasa. Assassinato esse que foi orquestrado pelo seu próprio tio, o Scar. Eu não gosto dele não. E aí o Simba, ele se sente culpado e abandona seu reino, até que ele encontra os carismáticos Timão e Pumba, além da queridíssima Layla, que o ajuda ele a voltar ali para o seu reino. Timão e Pumba, que tem uma ideologia de vida, que é o Hakuna Matata, que no idioma da África Oriental, no idioma local onde teve o cenário desse filme, quer dizer, não se preocupe, sem problemas, viva a vida de forma leve e tranquila, como eles mostram isso no filme o tempo inteiro. Isso é muito bacana. Então o que a gente vai fazer aqui nesta aula? Vamos contextualizar este filme belíssimo com a nossa queridíssima biologia, onde nós vamos trabalhar os conceitos de bioma, de climatologia, de biodiversidade, a fauna e a flora característica. Vamos ver alguns conceitos importantes de ecologia que esse filme nos mostra, as relações ecológicas. Começando, qual é o cenário do filme? Esse filme ele passa ali no continente africano, mais precisamente numa região denominada de Serengeti. Se você for analisar no mapa da África, essa região fica na divisa entre a Tanzânia e o Quênia. A propósito, a capital do Quênia é Nairobi. Qual é o bioma deste cenário, deste continente, parte oriental da África? É o bioma de savana. Esse bioma ele é caracterizado por ter uma região plana, por uma seca prolongada, e é prolongada mesmo, em torno de 9 a 10 meses, uma elevada temperatura e uma baixa umidade do ar, coisa que na geografia é classificado como o bioma savana tem um ar desértico. Em relação à biodiversidade deste bioma, nós podemos observar a flora, que é composta predominantemente por gramíneas e árvores esparsas. Essa imagem mostra de uma forma bem clara predomínio de gramíneas com árvores esparsas. Árvores estas que servem para alimentação de grandes mamíferos herbívoros e também serve para proteção, abrigo, refúgio de uma grande parte dos animais deste bioma. Já em relação à fauna, ela é muito rica, uma biodiversidade gigantesca, que vai desde os pequenos leõezinhos ali, como o Simbinha, ele é muito bonitinho, né? Desde o Simbinha até as aves, como o calau e grandes crocodilos. A propósito, uma dica, crocodilos são répteis, ou seja, eles são animais ectotérmicos, animais de sangue frio. Por isso que eles passam grande parte do seu dia com a boca aberta, para regular a sua temperatura. A fauna ela é muito biodiversa, então além desses animais, nós encontramos guepardos, zebras, hipopótamos, gnus, girafas, antílopes, hienas e abutres. E, obviamente, o suricato e os javalis, que deram vida, né, aos nossos carismáticos personagens que acompanham o Simba na sua volta, né, na sua jornada de retorno para o seu reino, o Timão e o Pumba.
Em relação à ecologia, é importante observar alguns conceitos que são recorrentes em provas do Enem. Então vamos lá, o conceito de espécie. O que é espécie? Indivíduos semelhantes morfologicamente e anatomicamente que são intercruzantes, ou seja, podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Exemplo, um leão com uma leoa. O rei Mufasa com a rainha Sarabi gera o descendente fértil que é o Simbinha. Já a população, qual é a definição de população? O conjunto de indivíduos da mesma espécie. População de leões, população de hienas, população de zebras e assim por diante. E comunidade? Comunidade é o conjunto das populações que dividem o mesmo espaço geográfico no mesmo tempo cronológico. Há populações de zebra, de hiena, de leões, de hipopótamos, todos eles convivendo no mesmo ambiente. Isso forma uma comunidade. E onde que é esse ambiente? É o ecossistema. Qual é a definição de ecossistema? É a relação entre os fatores, os componentes bióticos, ou seja, os seres vivos, com os componentes abióticos, os que compõem o meio, porém não têm vida. Fatores físicos, químicos, geológicos, água, luz, solo, clima e assim por diante. Outro conceito muito importante que aparece ao longo desse filme são as relações ecológicas. Importante observar, relações ecológicas ela pode acontecer de duas maneiras. Relações intraespecíficas são aquelas relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. E aí nós temos as relações ecológicas interespecíficas. São aquele tipo de relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Em ambos os casos, essas relações elas podem ser harmônicas, ou seja, nenhum indivíduo é prejudicado. Essa relação ela é positiva. Ambos os indivíduos são beneficiados quando estão associados, mas ela pode ser também positiva a zero. Positiva, um indivíduo é beneficiado, o outro não é beneficiado. Contudo, não é prejudicado também. Então ele fica neutro, ele fica zero. E nós temos as relações desarmônicas. Relações essa onde pelo menos um dos indivíduos envolvidos será prejudicado. Por isso, nós colocamos o caráter positivo-negativo. Positivo para quem é beneficiado e negativo para quem é prejudicado. E observe também que essa relação ela pode ser negativa. Ou seja, ambos os indivíduos eles são prejudicados. E agora, para exemplificar essas relações, eu trouxe aqui algumas imagens que aparecem no decorrer do filme, daquele continente ali do bioma de savana. Primeiro tipo de relação é a relação de predatismo, que também é conhecida como relação de predação. Ela é uma relação positiva para quem é o predador e negativa para quem é a presa. Afinal, não é bom ser comido, né? Essa relação ela é caracterizada pela relação predador-presa, ou seja, o predador ele exerce um papel fundamental no controle da população de presas. Ele impede que essa população de presas cresça de uma maneira exponencial. Por isso nós denominamos, na relação de predatismo ou predação, essa relação muito importante de predador e presa. E como diz o ditado, um dia da caça, outro do caçador. Nessa imagem podemos observar que o leão nesse dia não se deu muito bem não, na sua caça. Outra relação que nós observamos no filme é a relação de competição. E a competição ela pode ser intraespecífica, ou seja, de indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, leão competindo com leão, o rei Mufasa com o seu irmão o Scar. Por que eles estão competindo? Ora, principalmente por território e por parceria sexual, para atrair, para conseguir as fêmeas para o seu acasalamento. Observe, a relação de competição ela é de caráter negativa.
Aí você pode estar se perguntando, como uma relação é negativa-negativa? E quem ganha a disputa? Perceba que numa competição, ambos podem acabar morrendo. Ou, se um não morrer, o ganhador ele pode sair gravemente ferido, com diversos hematomas pelo corpo, que podem levar ele a óbito semanas ou meses depois. Por isso, nós denominamos a relação de competição como sendo de caráter negativo. E a competição também, ela pode ser interespecífica, ou seja, indivíduos de espécies diferentes, como nós observamos no filme, os leões competindo com as hienas. Qual é o motivo dessa competição? Território e principalmente competição por alimentos. Uma outra relação interessante que aparece neste bioma é a relação de protocooperação. Perceba que ela é uma relação harmônica, de caráter positivo. Se você observar na imagem, nós temos algumas aves no dorso da girafa. O que essas aves estão fazendo lá? Elas estão comendo os carrapatos. Carrapatos esses que estão parasitando a girafa. Ou seja, a ave ela está sendo beneficiada, ela é positiva, porque ela está tendo o alimento, carrapato. E a girafa também é beneficiada, porque a ave, ao comer o carrapato, elimina esse parasita da girafa. Então, uma relação onde ambos ganham. E tem a relação também de parasitismo. Relação essa que é uma relação desarmônica, de caráter positivo-negativo. Positivo para quem é o parasita, carrapato, negativo para quem é parasitado, no caso, a girafa. Perceba que carrapato é um animal lá do filo dos artrópodes, classificado no grupo dos aracnídeos. Tem 4 parzinhos de pata, ou seja, 8 perninhas. Beleza? Então, uma relação de caráter positivo-negativo. Galera, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado e eu quero te fazer um convite. Você que já assistiu esse filme, assista ele novamente. Só que agora assista observando essa riqueza de informações biológicas e ecológicas que esse filme nos traz. Além de você se emocionar novamente com o filme, você já aproveita e estuda para o Enem, em especial o conteúdo de ecologia. Beleza? Faça isso após assistir essa aula, você vai ver como vai te ajudar e muito. Galera, se esse vídeo de hoje foi útil para você de alguma maneira, você gostou, nos ajude, fortaleça o nosso canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Beleza? Vejo vocês numa próxima videoaula. Um forte abraço! O Scar, eu não gosto muito dele não. Na verdade eu não gosto dele não. Mas o Simba, ele reencontra os seus grandes amigos ali, né? A queridíssima lá... ficou ruim, hein? Caramba! Os seus problemas você deve esquecer. Isso é vida.